A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, número 13.146, foi instituída há 10 anos, em 6 de julho de 2015. A LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi construída a partir dos avanços proporcionados pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2006. A principal relevância dele é que ele reforça o modelo biopsicossocial da deficiência, que é um olhar da deficiência não mais como uma questão individual e de responsabilidade do indivíduo. A deficiência é vista como um fator social, em que uma pessoa com uma limitação, uma lesão, encontra barreiras na sociedade para poder ser incluídas, não por conta da sua limitação, mas por conta dessas barreiras sociais que foram impostas a essa pessoa. Então, a partir do modelo psicossocial, a gente percebe que a sociedade e o Estado eles são responsáveis pela inclusão e pela exclusão da pessoa com deficiência, então são eles que têm que se adaptar para receber essas pessoas no ambiente de trabalho e nos demais ambientes da vida. Entre os direitos fundamentais previstos na nova legislação está o direito ao trabalho, no capítulo 6. No artigo 34, está definido que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Patrícia Siqueira, que é auditora fiscal do trabalho e coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com deficiência ou reabilitadas em Minas Gerais, participou do grupo de trabalho responsável pela revisão da lei. A parte do trabalho da LBI, o artigo 34 e seguintes, eles trouxeram muitos avanços, porque eles falam especificamente da necessidade da existência de um ambiente acessível e inclusivo da pessoa com deficiência, falam, e a gente chama muito a atenção, da não exigência de aptidão plena para um trabalhador com deficiência. Então, antes da LBI, qual que era o maior entrave? O que as empresas falavam? Olha, eu não posso ter ninguém com deficiência trabalhando na minha empresa, porque para trabalhar aqui precisa ter aptidão plena. Seja lá o que significa aptidão plena, porque nenhum de nós tem aptidão plena, né? O que para nós é muito fácil de se compreender, né? Porque o próprio conceito de deficiência traz embutido nele a questão das limitações. Se você é uma pessoa com deficiência, você obviamente tem em você algum tipo de limitação, seja ele físico, sensorial, mental ou intelectual. Os avanços previstos na LBI com relação ao direito do trabalho vieram para aprimorar o que existia até então na legislação brasileira. Em 24 de julho de 1991, a Lei nº 8.213 passou a prever que as empresas com mais de 100 funcionários precisavam contratar pessoas com deficiência. O número mínimo de contratações é contabilizado dependendo do número total de funcionários. Uma empresa com 100 funcionários, por exemplo, deve ter pelo menos 2 funcionários com deficiência. Uma empresa com 2.000 funcionários, por sua vez, deve contratar pelo menos 100 pessoas com deficiência. O Estatuto ele reforça a lei de cotas, ele vem reforçar o direito que as pessoas têm de acesso ao mercado de trabalho através da lei de cotas, e ele amplia, porque na lei de cotas não tem nenhuma referência à inclusão dentro do ambiente do trabalho. Ela é limitada a dizer que as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. E a partir do estatuto, ele diz que além de contratar, as empresas são obrigadas a incluir, a adaptar o meio ambiente de trabalho, a fornecer tecnologias assistivas e outros equipamentos necessários para a adaptação daquela pessoa dentro do ambiente de trabalho. Em 2024, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou 6.893 ações de fiscalização no Brasil para garantir que estes números sejam alcançados. 3.003 empresas descumpriram a cota e receberam notificações pela infração. A partir das ações de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, foi possível a inclusão de 27.123 pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho brasileiro em 2024. Assim,
Em janeiro de 2025, 556.433 pessoas com deficiência estavam contratadas por empresas que se enquadram na lei de cotas. Este número, no entanto, se todas as vagas estivessem preenchidas, seria de 964.675. Ou seja, apenas 57,68% das vagas destinadas a pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro estão ocupadas. O nosso trabalho funciona muito como órgão articulador e orientador para que as empresas consigam chegar a esse objetivo de contratar. Então, a gente notifica a empresa, a gente dá os caminhos para a empresa, porque hoje a gente já tem muitos caminhos. Então, a gente oferece para empresas, inclusive, projetos de qualificação profissional, projetos que a gente possui de inclusão de pessoas com determinadas deficiências, para que seja possível aí essa inclusão. Se nada é feito, né, aí sim a gente tem o nosso poder por trás. O trabalho de mediação entre as pessoas trabalhadoras e empresas também é realizado por organizações não governamentais, como a APAE. Quem procura emprego tem atendimento gratuito. A APAE ela tem 2 eixos de atuação no nosso serviço de inclusão. Um eixo é com a pessoa com deficiência, onde a gente vai receber essa pessoa, entender quem que é esse sujeito, né, quais são as suas habilidades. A partir daí, a gente tem um outro eixo de atuação, que são com as empresas, onde a gente entende o que a empresa está precisando, onde que ela está nesse processo de diversidade e inclusão. E aí, através do que a empresa fala para a gente, qual que é a dor dela, né? Se é só na área de recrutamento e seleção, ou se ela precisa que a gente vá para fazer sensibilização com gestores, com o resto do corpo da equipe, entender o que ela tem que trabalhar, e aí assim a gente apresenta o PCD, né, a pessoa com deficiência, para essa empresa, e a gente tenta fazer um mapeamento de funções para essa pessoa ficar bem adaptada. Meu nome é Vanessa Santos, atualmente eu estou na função de assistente administrativo. Eu trabalho nessa empresa há quase 10 anos. Na Copa tiveram algumas adaptações, né? A questão da bancada, eles fizeram uma bancada mais baixa. Na minha estação de trabalho, eles me deram o apoio de pé com elevação, né? Ele tem uma elevação maior. E a questão da minha cadeira, eu tenho uma almofada, né? Para me ter uma postura melhor para trabalhar. Aos poucos eles foram observando o que tinha a adaptar para mim, e eu fui falando também. E eles me deram essa abertura e que a gente é tratado por igual, né, eu recebo cobrança, eu tenho minhas tarefas, eu tenho minhas atividades, minhas demandas. Vanessa faz parte de um mercado de trabalho que cresceu 78,44% de 2009 a 2021. No mesmo período, as vagas para pessoas sem deficiência cresceram 18,26% no Brasil. Mesmo assim, ainda estão disponíveis para o mercado de trabalho 6.938.835 pessoas com deficiência moderada ou grave. É o caso da Juliana. Ela é massagista e está desempregada há cerca de 10 meses. Mesmo estudando e buscando qualificação, Juliana afirma que é difícil conseguir uma vaga. Quando eles veem seu currículo e falam, infelizmente você não pode preencher a vaga porque você é deficiente visual total, no meu caso. Aí eu falo, mas você não especificou deficiência? Ah, não, é porque a gente está precisando de deficiente, mas é um deficiente que às vezes tem um problema no dedo, que é uma deficiência leve, né? Geralmente eles preferem esses tipos de deficiência porque eles não têm que adaptar nada, né? Luciana concluiu o doutorado em Sociologia pela UFMG. Ela pesquisou as relações entre gênero, raça, nível de escolaridade e como esses elementos interferem nas experiências de desigualdade vividas por pessoas com deficiência. O aumento da escolaridade para a pessoa com deficiência não aumenta a chance de inserção no mercado formal. Pelo contrário, quem tem o ensino fundamental incompleto tem mais chance de quem tem os níveis superiores de escolaridade de entrar no mercado formal. Então, a pessoa com deficiência, ela enfrenta dificuldades desde antes da entrada, tipo assim, ela vivencia uma chance maior de estar numa condição de pobreza, tem menores chances de escolaridade, tem menores chances de inserção no mercado formal de trabalho. E isso sempre é pior para mulheres e pessoas negras.
Os dados reafirmam a pesquisa de Luciana e apontam que 341.392 homens com deficiência estão empregados. Para as mulheres com deficiência, este número é de 204.548, uma diferença de aproximadamente 40%. Com relação à raça, dentre as mulheres, 102.026 são brancas, 72.336 se autodeclaram pardas e 13.823 são pretas. Além disso, a discrepância também é observada na remuneração. O homem sem deficiência recebe cerca de R$ 1.904,49, enquanto o trabalhador com deficiência recebe R$ 1.637,50. A média salarial de uma mulher sem deficiência é de R$ 1.791,42. A mulher com deficiência recebe, em média, R$ 1.411,77. Os desafios que a gente tem são muitos, existe uma tendência de precarização de direito do trabalho, as pessoas com deficiência elas ainda são vistas como incapazes e o capacitismo é parte da nossa estrutura social. E o direito do trabalho, então, ele é um instrumento de resistência, nesse caso, para garantir a inclusão da pessoa com deficiência também no mercado de trabalho e, consequentemente, na sociedade. Muito já se evoluiu. A LBI é um grande marco legal. Desde a Constituição de 88 a gente vem evoluindo, mas ainda existe um olhar caritativo e assistencialista para as pessoas com deficiência e não verdadeiramente de inclusão. Eu peço muito para as pessoas pensarem a respeito disso, né? De quantas pessoas com deficiência eu já fiz amizade, quantas pessoas com deficiência estão na minha vida, porque aí a gente vai quebrando e vai colocando a população para refletir um pouquinho mais. Eu acho que esse que é o nosso papel, mostrar para a sociedade a capacidade que essas pessoas têm, né, em todas as áreas da vida e oferecer cada vez mais autonomia e independência para eles buscarem, eles entenderem quais são os direitos, eles buscarem os seus direitos. Se a ideia de deficiência ela é construída histórico, economicamente, culturalmente, ela também pode ser desconstruída, né? E quanto mais houver espaços onde essas percepções possam ser discutidas, melhor. Para um próximo emprego, Juliana pede o básico. Encontrar mais empatia dos colegas e deixar a gente, me deixar mostrar a minha capacidade, né?